quero pedir que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, São Marcos, o capítulo 10 de Marcos e o versículo 46. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar, eu quero estar falando sobre as 4 lições de Bartimeu. Louvado seja o nome do Senhor. Uma lição que ele nos ensina, Bartimeu, a gente aprendemos com ele. Marcos 10, 46 está dizendo: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe: que chamais? E chamando o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O versículo 50: e ele, lançando de si a sua capa, levantou e se foi ter com Jesus. 51: Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. 52: Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu Jesus pelo caminho. Vamos fazer uma oração. Querido Deus e nosso Pai, fala conosco, Senhor, e continua falando conosco através da tua palavra. Não aquilo, meu Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta tarde, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, a derramar a tua graça, cercar esse lugar, meu Deus, com poder, unção e glória. E que esse lugar seja pequeno, de tanta unção e de poder, meu Pai, que será derramada nesse lugar esta tarde, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, visitar estas vidas, esses corações. Falar, meu Deus, através da tua palavra, Senhor. Pai, que nesse momento, Senhor, aqui nós estamos reunidos em uma só fé, para ligar aqui na terra, meu Deus, e para que seja ligado no céu a vitória, meu Pai, de cada irmão nesta tarde, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A última vez que Jesus lá ia passando, saindo de Jericó, e ele não ia voltar mais ali. Depois que Jesus ressuscitou, ele não voltou mais naquele lugar. Era a última vez que Jesus estava passando pelaquele caminho. E o que eu aprendo com Bartimeu, ele sabia que aquilo era uma oportunidade única, e que ele não poderia ter mais uma outra oportunidade, e que ele precisava aproveitar aquela oportunidade única. A última vez que Jesus estava passando pelo Jericó, depois da sua morte, ele nunca mais voltou. E ele decidiu aproveitar a última oportunidade que ele tinha. Muitas vezes nós precisamos agarrar, nós precisamos tomar posse da oportunidade que Deus nos dá. Quando Jesus lá ia passando, ele ia saindo de Jericó. Jericó recebe uma maldição. Ali, 400 anos depois, entra Hiel em Jericó e perde ali os seus filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. Era uma terra amaldiçoada. Jesus, ele entra em Jericó. A Bíblia não relata quanto tempo, quantos dias ele ficou em Jericó. Eu só tenho certeza que Jesus, pastor, ele pousou em Jericó, porque ele chega na figueira e diz para Zaqueu: desce depressa, que hoje eu vou pousar na sua casa. E ele posa na casa de Zaqueu. E Zaqueu era um homem ali de Jericó. Então ele entra, e quando ele vem saindo, um homem que trazia ali uma capa. A capa era um selo. Aquele selo que ele trazia era que trazia ali para que ele pudesse mendigar dentro daquela cidade, na beira, na porta daquela cidade. E aquele cego com aquela capa, onde ele trazia ali um símbolo que ele poderia ter um espaço dos homens. Ele trazia hoje, eu creio que esta capa simboliza hoje um cartão, uma aposentadoria. E ele tinha aquela capa. Mas quando Jesus lá ia passando,
A Bíblia diz que Jesus lá ia passando daquele lugar, mas aquele cego, ele faz algo e ele grita ali naquele momento: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando ele clama mais alto, ele pede para que o Senhor possa ali parar para ele, e o Senhor parou para ele. Naquele momento, lá ia seguindo uma multidão. E o que eu aprendo com Zaqueu, com esse Bartimeu? Zaqueu, quando ele recebe Jesus na sua casa, porque Jesus ele ia passando o mesmo caminho. Zaqueu era um homem rico, e quando vez eu lembro de Zaqueu, o rico não desiste. Bartimeu era um homem que não desistia. Zaqueu era um homem que não desistia, porque ele era um homem rico. A Bíblia diz que ele era um homem rico, e o rico não desiste. O rico, o que nós temos que aprender com o rico? O rico, quando ele abre uma empresa que fecha naquele lugar, ele abre ela com outro nome. Fechou, não deu certo, ele abre em outra cidade, mas ele não desiste. Sempre ele está lutando. Sempre ele está o quê? Acreditando que há uma saída. Então ali, este cego Bartimeu, ele estava sentado ali naquele lugar. Ele trazia aquela capa, mas naquele momento que Jesus parou para ele, que Jesus chama ele, ele mesmo sentado, ele cata aquela capa e lança aquela capa. Ele não jogou a capa, ele não colocou a capa. A Bíblia diz que ele lançou a capa, e naquele momento que ele lança aquela capa, ele lançou longe. Ele estava dizendo: eu não quero participar mais algo dos homens, eu não quero depender de homem, eu quero depender do Senhor. Essa é a última oportunidade, eu consegui agora, eu vou abraçar esta oportunidade, eu não vou soltar mais. E ele vai até Jesus, e quando ele chega até Jesus, ele faz ali naquele momento, o Senhor faz uma pergunta para ele: o que você quer que eu faça? E naquele momento ele confessa. Eu creio que aquele cego pastor, ele precisava de algo importante também. Eu creio que aquele cego, ele precisava de algo a mais. Mas aquele cego focou naquilo que ele queria. Ele disse: não, eu quero ver, eu estou com desejo de ver. E o Senhor tocou nele e disse: então veja, volta para a sua casa. Mas Jesus estava saindo de Jericó e estava descendo para Jerusalém. E naquele momento que o Senhor estava descendo para Jerusalém, Jesus estava dizendo para ele: volta para casa. E ele disse: não, eu vou te acompanhar. Porque Jesus estava indo para onde? Para Jerusalém. Ele estava dizendo: eu não quero mais Jericó, eu saí dos vícios, eu não vou voltar, eu saí da situação que eu estava passando e eu não vou voltar, eu vou grudar com o Senhor agora. O Senhor vai andar à frente da minha vida, eu estou atrás, eu não vou deixar essa comitiva, eu não vou deixar isso passar, porque eu creio que a minha vida mudou a partir de agora. E aquele cego, ele vai seguindo o Senhor. E naquele momento, aquele cego, quando ele disse: eu quero ver, algo importante ele alcançou. O Senhor disse: não só vê, mas você também vai ser salvo. A tua fé te salvou. E aquele cego segue, e ele vai. As coisas que Jesus nos ouve, os nossos clamores. Por isso nós não podemos parar de clamar. Sempre nós precisamos clamar. O Senhor, ele ouve o clamor. Imagina quando aquele homem, ele pede: pastor, ele disse: filho de Davi. Alguém queria parar ele e disse: quieta, ele não está te ouvindo. E aí ele clamou mais alto. O que eu aprendo com este cego? A primeira lição que esse cego nos ensina. Qual é a primeira lição que nós aprendemos com este cego? Bartimeu era um homem de atitude. Primeiramente, ele poderia estar dizendo: eu estou perdendo uma capa, eu estou perdendo algo que eu poderia mendigar, mas eu não vou precisar mais disso, porque quando eu encontrei Jesus, eu não preciso de ajuda de homem, eu preciso da direção do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Então a atitude dele nos traz para que nós aprendamos que a atitude faz a diferença na vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa. Nós precisamos disso. Outra lição que nós aprendemos, o que é aprovado, que mais
pessoas, ele desiste quando há pressão, pastor. Quando vem a pressão, a pessoa desiste. Quantas pessoas, quando ele se sente aquela opressão, ele está passando por dificuldade, tem uma multidão gritando além dele, querendo parar ele. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós vamos a um objetivo, que nós temos uma visão, que nós temos uma direção, algo quer parar. E algo queria parar aquele cego, mas ele não parou, ele clamou mais alto. Sabe o que ele estava dizendo? Eu cresço é na pressão. Quanto mais vocês tentam parar, mais alto eu clamo, mais alto eu creio, mais alto eu vou orar, mais alto eu vou jejuar. Eu não vou desistir dos meus sonhos, que os meus sonhos vai se tornar realidade. Então isso que nós aprendemos com o cego Bartimeu. O que aprendemos? Lembramos de Moisés. Ele só ergueu os braços, teve o que? Atitude. A atitude de Moisés abriu, ergueu os braços e o mar abriu. Se ele não tiver essa atitude, sem atitude nós não vamos. Nós precisamos. A Bíblia relata sobre uma mulher de um fluxo de sangue. Aquela mulher, ela ficava num vale de rejeitado. E quando ela ficava ali, porque ela entra num período ali que todas as mulheres entram com 12 anos de idade, ela fica 12 anos, pastor. Com 12 anos, com 12 que tinha, ela teria 24 anos, essa moça. Ela estava com 24 anos. Ela era ali alimentada pelo aqueles mendigos, aquelas pessoas aquele que punha na igreja Formosa, e vários cônjuges, vários cegos, e pedia esmola e levava e alimentava. Ela vivia no vale de rejeitado. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus. Naquele momento ela levanta para ir. Alguém tenta parar ela. Alguém tenta dizer para ela: olha, você está com anemia, você já perdeu muito sangue, 12 anos com hemorragia, é melhor você não ir, que você vai desistir, pode cair no caminho e pode morrer no caminho. E tem mais, se você ir lá, ele não vai falar contigo, ele não vai te abraçar. O homem não pode tocar em mulher, imagina dessa forma. Ele não pode, ele é judeu, ele não vai falar contigo, ele não vai te abraçar e ele não vai te receber. Mas aquela mulher, pastor, ela disse: não, eu não quero abraçar ele, eu não quero falar com ele, eu só quero tocar nas vestes dele. Eu creio que o milagre vai ser feito. E ali naquele momento, a Bíblia diz que Jairo estava de joelho prostrado. Jairo orava e dizia: Senhor, entra na minha casa, pega minha filha pela mão, cura minha filha. Mas naquele momento, aquela mulher rouba a cena pela atitude dela e toca nas vestes dele. Jesus sabia de todas as coisas, e quando tocou, ele disse: quem me tocou? Naquele momento, a atitude daquela mulher. E ele corre o olho, eu creio que ele olha no olho dela e disse: quem é que me tocou? Confessa. Mas aquela mulher volta e disse toda a verdade. E o Senhor disse para ele: não só a cura, mas a sua fé também te salvou. Vai embora para casa curada de seu mal. E aquela mulher foi abençoada. O Bartimeu, além dele pedir: não, eu só quero ver. Quantas vezes nós não temos um foco certo? Nós vamos pedir: não, eu quero isso. Passado uma semana ele pede outra coisa. Passado outra semana ele pede outra. Outro dia ele faz uma campanha, muitas vezes a mesma campanha. Ele pede uma coisa, não veio. Ele já muda o pensamento. Nós precisamos ter um foco. Nós precisamos aprender com Bartimeu. Bartimeu, ele tinha um foco: não, eu quero ver. Eu preciso até de outras coisas, mas eu preciso ver, eu preciso enxergar. Porque se você tem uma visão espiritual, a tua vida vai mudar, o teu cativeiro vai mudar, a situação vai mudar. Deus vai entrar na tua casa, vai visitar o teu celeiro, vai visitar a tua casa, a tua família, os teus filhos. A tua história não vai ser mais a mesma quando há uma visão. Eu quero te dizer para você nesta tarde: passa a pedir a Deus visão espiritual, que ele tem uma visão espiritual. Eu me lembro de Salomão, quando Salomão ele disse: eu não quero nada, eu só quero que o Senhor venha me dar uma direção, eu quero uma sabedoria do Senhor. E de repente no sonho ele surpreende, porque a sabedoria ela vai atrás também riqueza, ela vai outras coisas, porque aprendemos na Bíblia: buscar em primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para você: tome uma atitude hoje, que Deus vai mudar e vai te entregar a sua vitória. Todas as vezes que você for tomar uma atitude, isso que nós precisamos, você vai encontrar força ao contrário.
Nós precisamos entender. Quando Jesus ele manda os discípulos entrar num barco, e ali os discípulos eles iam aonde? Uma ilha. Eles iam libertar um homem que estava possesso, quase 3.000 demônios. E naquele momento veio uma onda contrária, porque ali veio um vento contrário. Muitas vezes o vento contrário, Jesus está no barco, Jesus está no negócio, Jesus está ali naquela campanha, naquilo que você está no seu projeto. Mas muitas vezes vem um vento ao contrário, para ele olhar a sua fé, para ele saber aonde você quer chegar. E ali vem um vento contrário, porque ia libertar alguém. Então todas as vezes que você tiver uma atitude, vai ter força contrária. Você não desanima, não para, que Deus é contigo por onde quer que andares. Glórias a Deus. Nós temos no meio de uma sociedade, né, onde poucas pessoas conseguem vencer passando pressão. Quando a opressão, não, eu estou abençoado, mas de repente vem a dificuldade, e quando vem a dificuldade eu desisto, eu paro no meio do caminho. Está difícil, eu vou largar a mão, eu vou parar. Inicia uma campanha, para. Inicia a oração na madrugada, para. Começa uma faculdade, para. Começa uma caminhada, para. Quantas pessoas iniciam, pastor, que vai iniciar uma caminhada e de repente ali é para a saúde dele ou dela, e de repente ele começa, vem a dificuldade, vem a canseira, vem o trabalho, vem criança, vem estudo, vem muitas coisas na vida, e de repente paramos ali, e de repente para. Vou parar aqui só uns dias, eu vou começar de novo, e nada que você começa e para não dá certo. Quando Deus ele encontra Abraão ali, 75 anos de idade, Abraão era o que? Era um agrônomo, um homem ali que estava no campo. Eu não sei quem viu alguém, mas a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: olha, eu tenho primeiramente uma promessa para o Senhor. Ele disse assim: tem uma promessa para você. E todas as vezes que Deus ele vai liberar uma promessa na minha e na sua vida, primeiramente vem o quê? Vem uma instrução. No versículo 12 ali, capítulo 12, versículo 1, ele está dizendo: sai da tua casa, da tua parentela, sai da casa que eu te mandei, que eu vou te abençoar. Sai todas as parentelas. No capítulo 13, Abraão está o quê? Sofrendo 13, começa ali de 13 ao 14, começa uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Começa briga. Abraão, ele é ali, há uma visão, e ele disse: olha Ló, o negócio é o seguinte, para onde que você quer ir? Se você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló, ali o que estava dizendo? Abraão, ele estava tomando uma decisão ali, uma atitude. Abraão era um homem de fé. Abraão era um homem segundo o coração de Deus. Ele chama, só que Abraão precisava tomar uma atitude. Quando Deus deu ali no capítulo 12, versículo 1, ele deu instrução a Abraão. No versículo 2, aí ele a promessa. Primeira instrução, segundo a promessa. Mas Abraão, o que aconteceu com Abraão? Abraão leva Ló. Ló era o que de Abraão? Sobrinho de Abraão. Então naquele momento, a Bíblia disse que do 13 ao 14 do capítulo de Gênesis, naquele momento que Ló, ele se aparta de Abraão, começa a acontecer o que na vida de Abraão? Deus começa a dizer: Abraão, dá uma olhada para o céu. Quando Abraão olha para o céu, ele vê que as estrelas, dá conta de contar, Abraão? Não, isso aí é só a bênção que eu tenho. Naquele momento, está vendo essas areias, Abraão? Ele diz: estou vendo, dá conta de contar? Também não, isso aí é bênção que eu tenho para você. E o texto está dizendo ali no texto, né, o tempo, não espera, senão nós vamos entrar lá, mas você pode ver ali o 13, o 12, o 13 do Gênesis, vai estar dizendo o quê? Abraão, quando ele saiu de Ló, Deus operou algo que precisava. Quer dizer, Abraão estava pisando em cima da bênção e não estava vendo. Por quê? Ele precisava ter uma atitude, abandonar Ló, abandonar aquilo que ele precisava. E muitas vezes Deus dá um instrumento, dá uma instrução para nós, e nós não pegamos essa instrução e nós queremos a promessa. Mas Deus prometeu, não entregou. Mas Deus fez isso e não entregou. E muitas vezes não é culpa de Deus. Deus, ele não, muitas vezes não, nunca é. Porque se Deus não entregou, porque está precisando algo em nós. Muitas vezes está precisando uma fé. Talvez a fé, mas muitas vezes falta atitude. Tem gente que todas as vezes que é pressionado, abre mão dos sonhos. Eu senti uma pressão, não vou não. Eu senti uma pressão, então eu vou largar. Eu vou abandonar. Você imagina se José larga
o sonho dele, desiste do sonho, porque os irmãos tirou comida, porque ele foi jogado na cisterna, para que ele chega na casa de Potifar ali, e ele vai preso. José, quando ele chega ali na casa de Potifar, ele tinha tudo. A Bíblia relata que José, no capítulo 37, versículo 3 de Gênesis, José era um filho amado de Israel. Jacó amava José mais do que seus irmãos. Ali, passados uns dias, o menino está dentro da cisterna. Tirado da cisterna, quando ele sai da cisterna, ele vai para a casa de Potifar. Ele é vendido ao Egito. Quando ele chega na casa de Potifar, Deus era com ele. Ele começa ali a ter direção, cuidar de tudo que ele tinha ali. Mas naquele momento que ele estava cuidando, a mulher vem para pedir para deitar com ele. E naquele momento ele disse não. Mas quando ela pega a roupa dele ali, que chama Potifar, que chama ali os empregados, que José está ali perante, José a conhecia, ele poderia dizer não, a sua mulher está enganada, ou está fazendo isso, mas o que José fez? Ele ficou o quê? Em silêncio, porque ele sabia que ele estava passando por um processo, e toda vitória tem o processo primeiro. Ele sabia que ele precisava ter passado por aquele processo, para depois alcançar aonde ele foi governador. Ele troca de fase. Ele viu que ele era amado, depois estava na cisterna, teve ali passado por aquela situação, e ele sai da cisterna, vai na casa de Potifar, desce ao presídio. E se ele sabe o que eu penso, pastor? Imagina, pastor, José não faltava nada para ele. Você imagina se ele disse para a mulher, não vou ser amante dessa mulher, não ia faltar nada. Mas ele não quis, porque se ele não vai ao presídio, ele não conhecia o copeiro. E se ele não conhecesse o copeiro, ele não ia conhecer Faraó, e também não ia ser governador. Então tudo que você passa na sua vida é um processo. Deus está o quê? Te preparando para te entregar a sua vitória. Não tema. Sabe o que me lembro? Eu não sei qual é a dimensão da dor e do problema que você está enfrentando. Eu só quero te dizer para você, eu tenho uma palavra para você, para o seu coração essa tarde. Não desista, porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus vai te honrar. Não desista dos seus sonhos. Não é à toa que a Bíblia relata sobre Zaqueu, né? Ele não desistiu, era rico. Homem rico não desiste não. Deus vai te dar uma estratégia, eu creio, né? Nessa mesma crise, nessa mesma situação, sempre Deus vai dar o quê? Uma estratégia para sair. Ele manda o frio, mas não além do cobertor. Ele vai mandar. Eu lembro, sabe, de uma mulher, um pastor, ele sempre conta testemunho de uma mulher que, essa mulher, ela tinha hábito de elogiar todas as pessoas. Para ela não tinha ninguém ruim, para ela tudo tinha as pessoas, os irmãos da igreja, tudo era pessoa abençoada. Muitas vezes um pastor um dia dizia assim, irmã, você já reparou que aquela irmã não quer nada com Deus? Aí ela repreendia o pastor e dizia, não, aquela irmã é uma benção, ela não para de vir na igreja, Deus está trabalhando na vida dela, ela vai ser vitoriosa, essa irmã aí, ó, já está alcançando. E de repente o pastor dizia, aquele irmão é benção, ele não para de vir à igreja. Ah, mas aquele irmão está com o nome sujo na rua, em todo lugar. Mas ele dizia, ele está na igreja. O Senhor é o dono do ouro e da prata. A mulher sempre dizia, Deus vai abrir as portas para ele, Deus vai honrar ele, Deus vai abençoar ele. E de repente, quando foi um dia, o pastor disse, agora eu vou pegar essa irmã. Disse, irmã, eu quero que a senhora fale hoje sobre Satanás. Então Satanás, todas as vezes nós olhamos para Satanás e dizer, sujo, né? É ladrão, é algo, tudo de ruim ao Satanás. E de repente ela disse, é verdade, foi bom o senhor falar, pastor, do Satanás. Eu quero te dizer a qualidade de Satanás. Ele não desiste nunca. Quando estamos dormindo, ele está lutando para destruir. Não tem chuva, não tem sol, ele é perseverante. Satanás é perseverante. Nem o Satanás, ela dizia o quê? Ela pegou algo que tinha ali. Então muitas vezes culpamos o Satanás. Ele é perseverante. E falta nisso em nós cristãos, pastor, para que nós seja perseverante, para que nós lutamos para os nossos sonhos, para que os nossos projetos sejam ligados no céu. Então isso, aquela mulher não tinha. Então não tem ninguém ruim, não tem ninguém. Deus trabalha na vida das pessoas, né, e vem abençoar. Tem pessoas que não sabem o que pede. Isso que eu quero te dizer. A Bíblia diz que tudo que nós pede, recebe. Mas muitas pessoas não sabem pedir.
A Bíblia relata que pede, Tiago disse, não recebe porque pedimos mal. No capítulo livro de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vós estivesse em mim, e a minha palavra estivesse em vós, pedirei tudo o que quisesse, e vós será feito. Primeiro, está dizendo assim: se vós estivesse em mim. Primeiro nós precisamos estar em Cristo. Se vós estivesse em mim, se as minhas palavras estivessem em vós. A palavra de Deus, não adianta abrir a Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e faltar tudo. Nós temos que tirar da Bíblia e colocar na nossa vida, dentro de nós. Nós precisamos disso. Ele está dizendo, ó, as minhas palavras estivessem em vós. Então a palavra do Senhor tem que estar em nós. Aí ele diz isso: tudo o que pedisse, vós será feito. Tem tradução que está dizendo: se pedisse em oração, com ação. Oração com ação será feito. Glória a Deus. Lembra que Jesus mesmo ensinou no Mateus 21, 22. Mateus 21, 22 está dizendo: e tudo o que pedires na oração. Não é cegar, erguer a mão e pedir, é oração. A oração, ela vem o quê? O que é orar? Oração. Oração. Tem que ter orar, mas nós precisamos ter ação. Ação em nós. Ação da mulher do fluxo de sangue. Ação do Bartimeu. Ação do Isaqueu. Ação de Elias, né? Glória a Deus. E de Eliseu. Quando Elias andava, e muitas pessoas não desistem desse homem aí, ó. Esse homem não é um de Deus, não. Para com isso. Mas Eliseu não desistiu. Até receber a capa, até receber a porção dobrada do Espírito Santo. E Deus foi com ele. No livro de Jeremias, está dizendo assim, ó. Esse aqui, Mateus 21, 22, para resumir, está dizendo assim, ó, é tudo, está dizendo tudo, não é só uma coisa, é tudo. Tudo que pedires em oração, crendo, receberei. Aí está dizendo, ó, tudo, se nós crer, primeiro tem que ter ação e depois crer. Não adianta nós ter oração, fé, orar e não crer. Jeremias 33, 3 está dizendo: clama a mim, responderei e anunciei coisas grandes que tu, e firme que tu não sabe. Então Deus tem coisas grandes para mim e para você nessa tarde. Glória. Deus tem algo grande para você. Glória. Deus possa mudar a sua história. Não precisa se apavorar. Você não depende de presidente, você não depende de prefeito, você não depende de vereador, você não depende de monte, você depende do Senhor. Imagina Davi dizendo assim: eu olho para os montes, de onde vem orar o meu socorro. Aí ele de repente disse: não, o meu socorro não vem de monte, mas o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Glória. Olha o que Jesus fez com Bartimeu. Ele pediu para ver, Jesus deu também a salvação. Bartimeu, inteligente, qualidade de Bartimeu, inteligente, disse: eu quero só ver. E Deus deu salvação. Sabia por que os grandes gênios só se torna grande porque ele é sábio e tem o que? Atitude. A atitude deles foi o que? Cedo. Quem tem mais atitude cedo alcança aquilo que o Senhor quer. Atitude vai fazer a diferença. Ele descobriu o que? Cedo. Primeira lição: o Bartimeu. Homem sabe o que quer. Se você não saber o que você quer, não adianta. Primeiramente, nós precisamos saber o que nós queremos. O que você quer? O que Jesus falou para ele? Para aí, Bartimeu. O que você quer? Ele disse: vê. Poderia dizer: não, eu estou precisando também de uma esmola. Ele abriu mão da esmola e disse: eu quero ver. Eu não quero esmola, eu quero ver. Mas ele não era mendigo? Não era aquele pedidor de esmola? Mas ele abriu mão da esmola e disse: eu quero é ver. E ganhou a salvação. Glória. A quarta lição: um homem que tem fé para receber o que quer. Ele tinha fé, mas ele tinha fé para receber o que quer. Não adianta nós ter fé e não ter fé para receber aquilo que nós quer. O que você quer? O meu sonho é uma casa própria. Tudo que você pedir em oração, crendo, recebe. Eu quero um carro, é isso? Esse é seu sonho?
crê somente. Ele disse, buscar em primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo, se você me buscar, o resto você pode correr atrás, que eu vou te abençoar. Eu estou contigo por onde queres que andares. Amém? E você fica com esta palavra, né, no seu coração. Eu quero aqui, em nome do Senhor, né, agradecer o pastor mais uma vez. Que Deus abençoe, pastor, a sua vida, o seu ministério, né, em nome de Jesus, que cada dia mais, né, e estamos juntos, né. Eu quero fazer um convite agora a semana, se eu puder, o senhor está pregando lá na igreja, lá em Mineiros, Assembleia de Deus Missão no Brasil, nós estamos ali, e vai ser uma honra ter o senhor lá, em nome de Jesus. E que Deus abençoe você que está assistindo. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Sua oração. Querido Deus e nosso Pai, meu Deus, com o teu poder, a tua graça e a tua glória derrama sobre essas vidas, Senhor. E que o Senhor possa, meu Deus, nessa tarde, meu Pai, alcançar esta pessoa, meu Deus, que precisa de uma resposta. Essa pessoa, meu Deus, que precisa de uma cura, de um milagre. Essa pessoa que precisa de uma porta aberta. Essa pessoa, meu Deus, que precisa, meu Deus, de um consolo. Essa pessoa que dorme em remédio controlado. Essa pessoa, meu Deus, que tem insônia. Essa pessoa, meu Deus, que ela ouve voz, ela vê vulto. Essa pessoa que precisa de um milagre, Senhor. Alcance essa pessoa, meu Deus, nesta tarde. Vai tocando sobre ela, meu Deus, com teu poder, a tua graça e a tua unção. Vai visitando, Senhor, neste momento, derramando o teu poder, a tua graça e a tua glória. E que o teu Espírito, Senhor, possa alcançar essas vidas e abençoar, Pai, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus.